Nós estamos então retornando na sua casa para mais um programa Wellington Andrade, o programa Wellington de hoje, que já tem nos estúdios a presença do advogado Frederico Antônio Graça. É com ele que nós estaremos neste primeiro bloco. Antes de conversar com o Fred, vamos falar, por favor, Vini, do restaurante Chopp Halle. Isso mesmo, cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã. Tudo com a melhor qualidade e atendimento. São 50 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Vamos falar então lá no Chopp Halle também, Vini. Continua o Chopp Halle, porque está acontecendo o 18º Festival do Camarão Rosa, que é lá no restaurante Chopp Halle também. Está aí, né, Vini? O mais tradicional festival do Camarão Rosa da cidade já começou no restaurante Chopp Halle de Pitangueiras. Aproveite o 18º Festival do Camarão Rosa para levar a sua família para saborear uma das 20 opções de pratos preparados com o camarão rosa selecionado que está aí na tela da sua televisão. O restaurante Chopp Halle abre todos os dias da semana a partir do meio-dia até o último cliente. Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras, telefones 3382-1040. Lembrando que o fornecedor oficial do 18º Festival do Camarão Rosa do restaurante Chopp Halle é a Barão de Mauá Pescados. Participe você com a sua família do 18º Festival do Camarão Rosa do restaurante Chopp Halle. Agora sim, vamos falar do Rei do Trigo também, Vini? O Rei do Trigo é padaria e restaurante. O Rei do Trigo, pães, doces e conveniência. Buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado. Padaria e restaurante, O Rei do Trigo. É o império do seu paladar. Fica na Avenida Leomil, 1160, em Pitangueiras. Agora sim, então, vamos conversar com o advogado Frederico Antônio Graça, ele que está conosco neste primeiro bloco do programa. Fred, obrigado pela presença. Eu que te agradeço por mais esta oportunidade, e aqui eu acho que até comprei uma cativa, né, rapaz? Porque vira e mexe, você me convoca. Lógico, Estamos aqui mais uma vez para esclarecer as dúvidas. Até como a gente estava comentando, você é ex-presidente da OAB. Poxa. Fui presidente da OAB, fui presidente da Comissão de Eficiência Estadual, da Nacional, fui presidente de Rotary, fui vice-presidente do Vila Souza. Começa com muito falar aqui, né? Eu falei, eu brinco com as pessoas. E agora, você está presidente do quê? Eu falei do Javali, do clube Javali alguma coisa. Hoje não vale mais nada. Chega, tudo. Quero descansar. Ô Fred, o país vive momentos aí de insegurança, não só na questão da violência, mas também insegurança jurídica, insegurança política. Na questão da insegurança jurídica, que é o que mais tem a ver com a sua profissão, que você é advogado, e é advogado criminalista também, mas atua em outras áreas da mesma forma. Nós temos a questão aí do Renan Calheiros, que ele foi absolvido, né? Como é que... Você pode falar alguma coisa sobre isso? Sim, posso falar, não tenha dúvida nenhuma. O Procurador-Geral da República, à época, que era o Roberto Gurgel, né, buscando os holofotes, principalmente da imprensa, fez questão de denunciá-lo somente com os indícios que haviam. E, na verdade, para qualquer pessoa ser condenada nesta nação, o que rege é o princípio da certeza absoluta, da chamada certeza moral. Na dúvida, né, e é um princípio de direito, da inocência também, né? Tem que ser absolvido. E pelo menos, pelo que eu li através dos jornais, as provas carreadas aos autos demonstrou nitidamente que não tinha elementos para uma condenação. E isso restabelece, sim, não somente a questão do direito de defesa, mas restabelece principalmente os princípios que regem a democracia dentro dessa nação. Porque se a gente for adotar aquela teoria que diz o seguinte, que a teoria do domínio dos fatos, que foi uma cópia do direito alemão, quer dizer, se alguém fala que você não presta e daí todo mundo, ele não presta, sem nenhum elemento de prova, então que se volte à ditadura, que se volte ao nazismo, que se volte aos regimes ditatoriais, que é de esquerda e que é de direita. Então, para se viver em democracia, nós temos que aprender, de que necessariamente não se pode condenar ninguém só porque a imprensa acha que deve ser condenada. E pelo que eu observei, até porque o relator foi o Fachin, que é uma linha dura dentro do Supremo Tribunal Federal,
é tido como homem de linha dura, tanto que foi o relator da Lava Jato, é o relator da Lava Jato, ele foi convicto em dizer que não tinha um único elemento de provas para que pudesse se pronunciar uma condenação dentro daqueles autos. Então, legalmente falando, então foi uma decisão baseada na Constituição. Sim, e a votação foi unânime, né? Pior ainda, né? A turma que analisou, e agora inclusive tem a Carmen Lúcia, né? Porque ela voltou para a primeira turma, o Toffoli assumir a presidência, né? Que também é outra linha dura, foram nesse sentido. Então, é o restabelecimento mesmo do que como deve funcionar a justiça. Agora, como é que faz também, Fred? A Lava Jato está caindo no descrédito? O que está acontecendo? Eu acho que, assim... Tem um monte de investigação que está sendo aí eu acho que no primeiro invalidada. momento ela obedeceu a um critério pedagógico. O Brasil precisa, não é que precisava, é que precisa pôr um fim nessa questão do desvio do dinheiro público. Ninguém aguenta mais ver tanta corrupção. E não é uma corrupção que diz respeito somente à União. É uma corrupção que diz respeito a todos os entes federados, que é o Estado, que é o município, que é tudo. Isso, você pega os estados do Nordeste, é um negócio avassalador. Imagina, em São Paulo é problema, imagina lá, hein, Fred? Imagine lá, você está entendendo? Então, isso precisa ser revisto. Mas uma observação que eu devo fazer, e não é uma crítica ao Ministério Público, muito pelo contrário, né, mas como toda instituição tem gente de bem, tem gente do mal. Outro dia, assistindo a um jurista na Globo News, ele falou uma coisa verdadeira. A questão do Rio de Janeiro. Será que o Ministério Público Estadual não tinha conhecimento dos desvios que estavam ocorrendo do dinheiro público no Rio de Janeiro? Teve que sim, a Procuradoria da República, né, os procuradores da República, né, o Ministério Público Federal, abriu uma investigação para descobrir os desmandos que o senhor Sérgio Cabral, que já está chegando a uma pena de 120, 130 anos. Não é verdade? É verdade. Cadê o Ministério Público do Rio de Janeiro para fiscalizar? Cadê? Tem o caso, outro fenômeno, né, para a gente não ficar falando do Rio, porque não vai acontecer nada, porque eu sou paulista. No São Paulo, o caso do Rodoanel, que foi denunciado, você deve lembrar, pelo Ricardo Manuel de Castro, que foi promotor, inclusive, dessa comarca. Recentemente, o Alckmin foi denunciado não, ganhou uma ação de improbidade, uma ação civil pública de improbidade administrativa. Né? E que o próprio Ministério Público se assustou quando ele promoveu essa ação. Tanto que foi marcada uma coletiva dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo e teve que ser cancelada porque o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo disse que não poderia dar entrevista em relação à questão que envolvia essa ação civil pública. Então nós precisamos rever também o papel dos órgãos que cabe fiscalizar o erário público, como os tribunais de contas, que é da União, que é do Estado e que é do município, como São Paulo tem Tribunal de Contas. Mas isso aí é um corporativismo muito forte que tem, os advogados não denunciam os juízes porque depois também... Não, os advogados até denunciam, eu acho que é uma injustiça que se comete. Se você for hoje no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, de cada 10 representações que caem contra juiz, desembargador ou ministro de tribunais, 9 é de advogado. É de advogado. É um volume muito grande. Que os únicos que denunciam, na verdade, são os advogados. E isso ninguém fala. Pode ir no Conselho Nacional do Ministério Público, pode ir no Conselho Nacional de Justiça. E olha que nessa parte eu estou tranquilo, porque eu já denunciei juízes no Conselho Nacional de Justiça, como denunciei promotores no Conselho Nacional do Ministério Público. E dá em alguma coisa ou não? Você sabe o que acontece? Abre um procedimento que dura 10, 15 anos. Está entendendo? Então, a resposta tem que chegar de imediato, para que essas instituições continuem tendo crédito junto à população. Como houve essa questão da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato, para fins pedagógicos... No início foi bom. Não, ela foi excelente. Tá? O que eu discordo da Lava Jato foram os abusos que se cometeu. Eu não gosto de você, vamos aproveitar e vamos colocar nessa panela. Né? E aí hoje a gente vê várias absolvições, não é uma nem duas. São várias absolvições e vários inquéritos, inclusive, sendo arquivados. Como recentemente houve um inquérito envolvendo o Aécio Neves. Porque baseado tudo em indícios. Né? Indícios. Qualquer denúncia, necessariamente... Indícios e até só o testemunho verbal, né? Não, porque hoje, você há de convir comigo, você é um jornalista capacitado, inteligente, hoje a tecnologia te fiscaliza sem que você saiba. Hoje os elementos tecnológicos que estão à disposição do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia, principalmente da Polícia Federal, é algo assustador.
Aquela política do papel que você requeria, que a polícia... Não existe mais. A polícia te controla de tudo que é jeito, se você estiver sendo investigado. O local que você frequenta, a tua linha telefônica, até o lixo, como há nos Estados Unidos, hoje a polícia até vasculha o teu lixo para verificar se não existe, que nem filme americano. Eu te falo que eu tenho vários amigos delegados da Polícia Federal, eles falam, é um negócio assustador. Então hoje não pega se não quiser. Hoje não pega se não quiser. Por tudo que a tecnologia permite. Porque eu sou uma época que o judiciário, o Ministério Público, a advocacia e polícia amarrava, vou usar a expressão chuva, cachorro com linguiça, porque não tinha verbas, não tinha investimentos, não tinha nada. Pelo contrário. Você pega o caso do Moro. O Moro passa mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. E, naturalmente, que ele também está se aperfeiçoando. E isso que nós precisamos pensar, né? Por quê? Porque o Estado sempre leva vantagem sobre o indivíduo. E não é equilíbrio, pelo contrário. Não existe aquele princípio da chamada paridade de armas, não existe no debate entre o cidadão e o judiciário. O cidadão sempre perde. Você nota, por exemplo, hoje nem tanto, mas antigamente o policial falava uma coisa, né, e muitas vezes você sabia que o policial estava perseguindo o cidadão que estava sendo julgado, entende? A palavra dele valia muito mais do que do réu. Mas não tem a palavra do policial. Pô, é um absurdo. Não trazia um elemento de provas. Mas a palavra policial não gostava de ti, porque, sei lá, você brigou com ele na rua, coisa que vale. Ele chegava, o fulano é traficante. Arrumava lá um pacote de maconha, punha no teu carro, não tinha ninguém, a palavra dele contra tu e pronto, ponto final. E você estava sujeito a tomar pena de 5, 6 anos de cadeia, poxa. Ô Fred, e o Bolsonaro? O ataque do Bolsonaro, o Bolsonaro doente... Outro dia perguntaram sobre esse ataque. Eu até acredito, sim. Eu não vou aqui, que não foi a armação dele, porque um cara que perde entrou, um pedaço foi uma armação, 12 assim, centímetros. Eu até torço para o restabelecimento dele, sou cristão, acredito em Deus, sou devoção justa a Deus e tal. Mas ali, quem teria que responder pela coautoria seriam os agentes da Polícia Federal, que falharam brutalmente na segurança dele. Né, também, na segurança dele. Falharam. Tinham 11 policiais federais. Tá? E nota-se que o cara fez 2 movimentos. Ele sacou da faca e depois teve que fazer esse movimento. Poxa, a gente sabe, isso é primário, isso se pergunta para qualquer policial recém-ingressado nas corporações, quer federal, quer estadual, quer municipal, que qualquer movimento brusco você já tem que grudar na mão do cara. Então, falhou, e falhou brutalmente. Né? Agora, que é um atentado que nos entristece, não só pela figura do Bolsonaro, que é um candidato, que tem grandes chances de chegar à presidência da República, mas também pelo fato de que um ato como esse, se não for coibido, vira regra. Né? Quer dizer, eu até defendo que nesses casos a pena deveria ser até maior, né? Porque a vida humana não tem preço. E isso que nós temos que ver nesse momento. Ô Fred, e a desistência do Lula? Lula desistiu, mas ele podia recorrer ainda, né? O Lula desafiou a justiça até onde deu. Isso é que nem nadar. Você nada até o negócio. Eu chegar ali, se eu estou cansado, eu tenho que parar, porque então eu vou morrer. Vou respirar. Vou morrer afogado, pior ainda. Então ele foi até onde pôde. Por quê? Porque o STF já tinha sinalizado e ouvido a boca de advogados que trabalham na equipe dele, na equipe eleitoral. Eles corriam um sério risco do Haddad também não ser candidato, do PT ficar sem candidato. Então, entre correr o risco e a certeza... inteira, né? Pronto, final. Porque o Lula também não é bobo, né? Quem pensa que o Lula é bobo, ele só se perdeu, o que eu sempre brinco, quando ele resolveu virar um cidadão da classe média brasileira. Queria ter o apartamentinho em frente à praia para tomar a cervejinha dele e ter o sítiozinho para poder tomar as pingas dele. Aí ele pecou, eu vou dizer para você, de uma forma imensa, porque o Lula poderia ter tudo e mais um pouco pelo que ele representou como liderança do terceiro mundo. No Brasil, pelo menos historicamente, para quem gosta de história, só teve 2 grandes nomes, o Getúlio Vargas e ele. Estou te falando nas questões que envolvem as conquistas sociais. Pega o segundo período getulista e pega o período que o Lula teve, gostando ou não gostando, aqui eu não estou falando que eu sou lulista,
você vê, vamos trabalhar nas questões que envolvem somente números, né? Que são exatos, é matemática, 1 mais 1 tem que ser 2, não pode ser 3, correto? Pega os números e você prova, você chega nisso. Agora peca quando ele também se convenceu que ele estava acima de Deus. Aí você também, como diz o outro, como diz o caipira, aí você se lasca. Né? Quando você tem certeza que isso não vai dar em nada, daí sim que você corre o risco de dar em alguma coisa. E acabou dando. E acabou dando o grandão, tanto que está preso, né? O Fred, para a gente finalizar, Gilmar Mendes, o ministro, solta todo mundo, está soltando todo mundo. Não, a Constituição fala que ninguém pode ser recolhido até o trânsito julgado. Revoga esse dispositivo do artigo 5º da nossa Constituição, que faz parte de um dos incisos do artigo 5º, é que a questão resolvida. Só que para se revogar, trata-se de cláusula pétrea, você está entendendo? A cláusula pétrea que tem que ser modificado. E que ninguém quer pôr. Por quê? Pôr a mão. Por quê? Porque tem que se convocar uma nova constituinte. Não se faz. O Congresso, ordinariamente, ele não consegue modificar esse dispositivo, a não ser através de uma nova Constituição. É essa que é a matéria que tem que ser enfrentada e que ninguém quer ser enfrentada. Que nem o Toffoli falou, não, os casos de homicídio, nós vamos proibir que se dê como que fala, o direito de se apelar em liberdade, porque o júri, o tribunal do júri, inclusive está lá na Constituição, é soberano e tudo. Correto? Até eu concordo com ele, mas espera um pouquinho, mas você pega trocentos milhões de decisões que diz o seguinte, que se o cara aguardou o julgamento, se o réu aguardou o julgamento em liberdade, mesmo que seja condenado, ele tem que ser colocado, tem que responder solto todos os recursos. Não está aí, isso aí é mais do que sumulado por todos os tribunais dessa nação. E quem fala aqui é um advogado de 35 anos na área penal. Então não adianta ficar inventando a roda, porque a roda já existe. Agora, se o cara é um fascínio, matador, ameaçando testemunha, aí sim, que eu digo o seguinte, elementos e mais elementos para efetuar a prisão no Brasil. Bom, Frederico Antônio Graça, advogado, também procurador municipal, que esteve conosco neste primeiro bloco. A gente vai então a um rápido intervalo. Manda um abraço para... Vou mandar um abraço aqui para minha namorada, amor da minha vida, Juliana, salvei, hein? Que está aqui me prestigiando, poxa, está aqui, né? Ela tá realmente... A Juliana, a gente fala que não, mas nós estamos falando antes de começar o programa de questões que envolvem o coração da forma física. Não, das questões físicas, não é isso? Mas eu te falo, a Juliana me deu um alento no meu coração. O coração mudou totalmente. Depois dessa daí, a gente vai então a um rápido intervalo e volta já.